Senhoras e senhores, bom dia. Solicito o secretário que faça a chamada de seus vereadores. Você não quis me levar a palavra? Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alain. Vereador André Luiz. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José dos Santos. E vereador Fernando Bandeira. Presente. Acorde, senhor presidente. Havendo número regimental, declarar aberta a 41ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nosso trabalho. Solicito, secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Realizada dia 25 de agosto de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da portaria número 025 de 2020, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente, ofícios do Ecotrés e do Conselho Municipal da Saúde, ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos de número 105 de 2019, 098, 102, 114, 116 e 135 de 2020. Indicações de números 115 a 117 de 2020. Requerimentos de números 144, 145, 149 e 150 de 2020. Comunicados números 051 de 2020, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto de lei complementar número 006-E de 2020 e os projetos de lei 024 e 026 já se encontram disponíveis para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Comunicados de números 052 de 2020, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto de lei número 027 já se encontra disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Pedro Américo, Francisco Paulo, Santos José. Foi observado um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Nelson Severiano, conhecido como Nelsinho, falecido no dia 22 de agosto. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação, os requerimentos de números 130, 142, 143 e 146 de 2020. Aprovado em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 020 de 2020, com 8 votos favoráveis do vereadores Alane Teixeira de Carvalho, André Luiz de Menezes, Carlos Aparecido, Darcy José de Souza, Divino Pereira, José Lúcio, Santos José e Fernando Bandeira. E 4 votos contrários dos vereadores Carla Sassi, Francisco Paulo, José Geraldo e Pedro Américo de Almeida. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 27 de agosto, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Passaremos ao expediente. Indicação de número 118 de 2020, necessidade de poda de árvore na rua Marechal Floriano Peixoto, número 23, centro, devido ao risco de queda. Vereador Alain.
Moção 003/2020. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos dispostos no artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente moção de repúdio ao Governo do Estado de Minas Gerais em virtude do envio à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a proposta de reforma da Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, proposta esta que é extremamente danosa aos mencionados servidores. Solicito que esta moção de repúdio seja encaminhada através de ofício ao governador de Minas Gerais e aos deputados estaduais de Minas Gerais, vereador João Paulo, vereador Francisco Paulo, vereador Pedro Américo. Companheiro. Requerimento de número 148/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. O vereador infracionado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja designada a reunião nesta Câmara Municipal, ainda que por meio remoto, para discutir o processo licitatório de número 126/2019, concorrência pública número 008/2019, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de expansão, modificação e eficientização de rede de iluminação pública, com a presença de um representante do setor de licitações e da Secretaria Municipal de Obras, vereador Pedro Américo. Requerimento de número 151. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que encaminhe expediente ao prefeito municipal, solicitando que nos informe a real situação e quando poderá o loteamento do bairro Lima Dias 2 ter certidão de número, autorização para construção nos lotes e outras situações que o município tem negado, pois Sua Excelência emitiu no último dia 4 de outubro de 2019 o decreto municipal de número 496, que suspendeu as emissões de alvarás de construções, aprovações de projetos de construção e de regularizações, acréscimos, substituições, certidões de habite-se, alvará de funcionamento, revisões de lançamentos, bem como de certidões de números para os imóveis situados no loteamento residencial Lima Dias 2. Até que o trabalho de reconfiguração de loteamentos esteja concluído, conforme termo de ajustamento de conduta, datado de 30 de outubro de 2018, firmado entre os empreendedores, município e Ministério Público. Por fim, solicitamos cópias do termo de ajustamento de conduta, datado de 30 de outubro de 2018, firmado entre os empreendedores, município e Ministério Público. Autoria vereador Alan Teixeira. Requerimento de número 152 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. O vereador infracionado vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, e após ouvida esta Casa Legislativa, requerer que seja encaminhado expediente à concessionária BR-040 do Grupo Invepar, responsável pela rodovia 040, a fim de que seja providenciada iluminação no local, pois várias pessoas necessitam transitar à noite, devendo garantir a integridade física da população. Tal situação se faz necessária, pois a população somente está conseguindo utilizar a passarela durante o dia, devido à falta de iluminação, causando enorme transtorno e dificuldade às pessoas que moram nas adjacências em transitar naquele local durante a noite. Vereador Darcy José de Souza. Requerimento de número 153, de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado nos termos do artigo 196, inciso 10, do Regimento Interno, requer ouvida a Casa na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para que informe qual medida o jurídico do município está tomando para que se resolva a questão dos instrutores de oficina da Escola Municipal Professor Luiz Carlos Gomes Beato, que exercem funções diferentes da que constavam no edital. Vereador Sandro José. Requerimento de número 154. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer ouvida a Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, para que forneça cópia do projeto apresentado ao deputado Glaicon Franco, no qual solicitou a emenda parlamentar para a construção de quadra poliesportiva no campo de futebol do Guarani.
Requer ainda cópia do convênio firmado e que esclareça qual a origem e valor da verba. Vereador Santo José. Isso aqui não. Oné. Isso aqui só... Relatório final, Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Objeto, denúncia para apurar irregularidades quanto ao registro de ponto na garagem no município de Conselheiro Lafaiete. Introdução. O presente relatório tem por objetivo apurar denúncia recebida nesta Casa Legislativa acerca de irregularidades ocorridas no registro de pontos de servidores lotados na garagem municipal do município de Conselheiro Lafaiete. 1.2. Objetivos. Nos termos do artigo 88, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, as comissões permanentes têm, dentre outras, a atribuição de fiscalizar, efetuar vistorias e levantamentos in loco, os atos da administração direta e indireta, nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, a eficiência e eficácia dos seus órgãos nos cumprimentos dos objetivos institucionais, recorrendo ao poder competente quando necessário. 1.3. Duração dos trabalhos. A Comissão de Serviços Públicos começou os trabalhos no dia 17 de março de 2020, tendo fixado o prazo de 90 dias para apurar a solicitação constante na denúncia anônima encaminhada a esta Casa Legislativa. Foi aprovado o requerimento de número 70 de 2020 para prorrogação por mais 90 dias do prazo para a conclusão dos trabalhos da referida comissão, tendo em vista que as atividades estão sendo morosos devido à pandemia do Covid-19, hoje que assola o mundo. 1.4. Da denúncia e da nomeação da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural para a averiguação dos fatos, conforme previsão regimental em seu artigo 89, inciso 2, a Comissão de Serviços Públicos é aquela que se destina ao regimento jurídico e estatuto dos servidores públicos. Das recomendações, tudo posto, devem ser adotadas as seguintes providências: a remessa de cópia integral deste relatório e disponibilização dos autos ao chefe do Executivo Municipal, para que sejam tomadas as providências cabíveis, juntamente com a chefia imediata, correspondentes aos servidores da garagem municipal, bem como a chefia imediata de obras e meio ambiente, relativa aos servidores da rede pluvial, asfalto e motoristas, quanto à implantação urgente do ponto digital, pois se trata de medida imprescindível para a devida fiscalização no cumprimento da jornada de trabalho
dos referidos servidores municipais, bem como a probidade administrativa dos mesmos, evitando prejuízo ao erário público. Conselho Lafaiete, 24 de agosto de 2020, vereadores Darcy José de Souza, Francisco da Silva e André Luiz de Menezes. Darcy, vereador relator, Francisco Paulo, vereador presidente, e André Luiz Menezes, vereador vice-presidente. Encerrado o expediente, senhor presidente. Antes de passar a palavra franca, eu gostaria de solicitar aos vereadores 1 minuto de silêncio. Infelizmente, novamente, né? Dessa vez, nossa casa perdeu um ex-servidor. Cláudio foi vigia aqui muitos anos. Que Deus tenha em bom lugar. Pode ficar sentado, Chico. Inscrito vereador Geraldo Lafaiete, José Lúcio. Vai falar, viado? Fernando Bandeira. Tem muito tempo que eu não falo, hein? O Chico Paulo. E o vereador Chico Paulo. Cada vereador tem um prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Geraldo Lafaiete. Quer que eu vou meter o pau no cedo, hein? Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, funcionários da casa. Na última quinta-feira, eu trouxe aqui uma indignação, que era mais um desabafo do que uma solicitação de alguma providência. Partiu, então, da mesa e da casa uma convocação do procurador e do secretário de Cultura para que eles estivessem aqui na última terça. E as coisas aconteceram de uma forma que eu saí da reunião um pouco frustrado com a postura do procurador, com a postura do secretário, e um tanto surpreso com a postura dos vereadores. Eu me senti sozinho na reunião, né? Porque se a casa convoca, eu pensei que vocês fossem me ajudar a provocar a fala do procurador. Ele mostrou para mim um total desconhecimento da lei. Ele veio para cá, de certa forma, contra a vontade, obrigado, né? O prefeito me ligou na sexta-feira tentando adiar a vinda dele. Depois, na segunda, eles tentaram convencer a nossa procuradora de que a reunião estava cancelada. Tentaram adiar a reunião novamente para terça-feira que vem, para dia 1º. E eu liguei para a prefeitura discordando desse adiamento, porque se a questão era urgência e eram as férias da funcionária do jurídico que volta terça-feira, não havia sentido adiar a reunião de terça para o dia 1º, que é o dia que ela volta a trabalhar. E na reunião, eu estou desde junho lendo e relendo a Lei Aldir Blanc.
Quando saiu a regulamentação no dia 18, eu li e reli essa regulamentação, discuti isso em diversas reuniões, tanto com a funcionária do jurídico que está de férias, quanto com o secretário, e na reunião de terça mesmo, o secretário se esquivou de tudo que nós havíamos conversado, mudou o seu posicionamento diante do procurador, e o procurador começou a fazer umas indagações que a lei não prevê. Por exemplo, ele estava pedindo um plano de trabalho que nem na lei e nem na regulamentação é solicitado. E eu questionei por duas vezes ele não me respondeu, e eu falei, eu vou falar uma terceira. E não houve, assim, me senti um tanto sozinho na reunião, por não haver, da parte dos colegas vereadores, uma provocação para que ele se explicasse um tanto mais. De qualquer maneira, passou. Hoje eu expressei o que eu estou falando aqui para o excelentíssimo prefeito. O procurador, algumas vezes, tentou jogar para mim a preocupação. É sim uma preocupação minha, mas eu não vou me beneficiar do auxílio emergencial. A minha preocupação é com a classe que eu represento, que são os artistas. E eu, mais uma vez, estou vendo os artistas à margem. Outro dia eu citei o vereador Chico Paulo e vou citar de novo. Os artistas estão da mesma forma que estão aquelas pessoas esperando pelas cirurgias eletivas. Vão morrer à míngua. Vão morrer à míngua esperando que esse recurso chegue. Os artistas estão se reunindo, houve reunião segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e eu não posso nem ir, porque eu vou lá para falar o quê? Eu vou lá para explicar o quê? Novamente. Então, assim, eu fiz a minha parte, ir ao procurador e à procuradoria, eu vou quantas vezes eu achar necessário, ouvir o que eles têm para falar, ou não, mas volto aqui, para dizer que a gente continua no marasmo, na lentidão e na incerteza. Então, assim, eu quero deixar isso expresso aqui, porque eu acho que a casa, assim, eu me senti na reunião de terça-feira ridículo. Porque para me conversar sozinho com o procurador, eu ia lá na sala dele. Para me conversar sozinho com o secretário, eu ia lá na sala dele, não precisaria trazê-lo aqui. E a ideia do procurador, que eu senti no tom de voz dele, era, para que vocês armaram isso? Eu não tenho o que falar para vocês. E ele tem. A regulamentação deixa muito claro que os critérios são do município. Plano de trabalho, eu já apresentei. Se precisava de um fundo... Só mais um minuto, presidente. Se precisava da criação do fundo de cultura, eu corri atrás para ser criado, mesmo não sendo secretário. Se precisava da criação do Conselho de Cultura, eu corri atrás para que ele fosse criado, mesmo sem ser secretário. Se precisava de uma listagem dos artistas que Lafayette possui, eu corri atrás e entreguei quase 300 nomes de artistas lafaienses, mesmo sem ser secretário. Se precisava de uma lista dos centros culturais, das entidades culturais da cidade, eu entreguei uma lista com quase 60 entidades, mesmo sem ser secretário. Se precisava de um modelo de edital, eu criei o edital, o modelo, um modelo de edital, entreguei nas mãos da funcionária do jurídico, nas mãos do secretário de Cultura, para que eles analisassem o formato e assim adequassem à necessidade do município. Se isso era plano de trabalho, está na mão deles. O plano de trabalho que virá agora, ele vai vir de cada entidade que pleitear o benefício, apresentando onde gastará o dinheiro, e de cada proponente que apresentará um projeto para ser beneficiado pela lei. Ou seja, eu não posso elaborar um plano de trabalho para uma entidade que eu não sei se pode ou não ser beneficiada. E quem vai falar quem pode ou não ser beneficiado é o jurídico desse município. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Lúcio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Eu concordo com meu amigo Geraldo. Eu até peço desculpa se eu não... Eu deixei mais as perguntas para o novo vereador por você ser mais conhecedor da causa. Mas eu acho que realmente é muito triste a situação dos artistas do Brasil inteiro, né? Porque uma coisa que chama emergencial, uma coisa que começou em março, nós já estamos terminando o mês de agosto. Quer dizer, se fosse emergencial tem uma coisa que tem que ser no mesmo dia, mesma hora, no mesmo mês, no caso. Então, eu acho que eles ficam dificultando. O governo federal joga para o Estado, para o município, inventam um monte de leis. É muito triste a situação dos artistas, não só dos artistas, dos motoristas de vans também. São várias classes que são esquecidas pelo nosso governo e aproveitam essa época de pandemia, né? Outras pessoas também, que eu já falei aqui nessa tribuna, pessoas que estão esperando recursos, no caso contra o INSS. Hoje no Brasil são mais de 120 mil pessoas que aguardam. Pessoas passando fome, passando necessidades, né, que não tem dinheiro, aí o INSS marca perícia, chega lá, fechada devido à pandemia, liga no número, remarca, chega de novo, fechado de novo. Pessoas estão esperando há vários meses, então a pandemia virou justificativa para os incompetentes, infelizmente. Então é muito triste. Mesmo caso de cirurgias eletivas, pessoas estão tendo um estado de saúde piorados, agravados. Chega lá, o médico fala que tem que ser operado, mas o Estado suspendeu as eletivas. A gente sabe que poderia ser olhado com mais critério, existem as urgências relativas. Eu acho que a gente tem que ter umas respostas, principalmente do Executivo, que a gente tem que dar respostas à sociedade. Nossos amigos motoristas de vans, que vamos ter uma reunião hoje a respeito, ver se a gente consegue ajudá-los, mas são pessoas que estão passando sérias necessidades, várias classes, e a gente se sente impotente. Hoje eu vou ocupar essa tribuna também para parabenizar o nosso Congresso, né? Os deputados federais e os senadores aprovaram, né, o Fundeb. Teve uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que aprovou que, se não fosse votado até dezembro, corria o risco até de ser extinto. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e é muito importante para a educação do nosso país. Do jeito que ele foi votado e aprovado por unanimidade no Senado, vai aumentar a participação da União, chegando em 2026 a 23%. Hoje a participação da União é de 10%. Então, parabenizar os nossos senadores por essa grande vitória, mostrando que não é só coisa ruim que nós temos lá em Brasília. Só isso, bom dia. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, bom dia a todos. Tem muito tempo que eu não faço uso da tribuna, né? Então, hoje eu posso falar pelo menos 15 minutos. Não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna. Vendo o Fantástico domingo passado agora, muito me assustou a imagem. Acho que muitos de vocês devem ter presenciado lá a demolição de várias pessoas que estavam morando, vereador Chico Paulo, Vossa Excelência, que é do setor de habitação, derrubando os barraquinhos daquelas pessoas que estavam morando ali precariamente debaixo do viaduto. Estava eu e minha filha lá vendo na televisão e eu não vou mentir para vossas excelências, não. Aquilo acabou com o meu domingo, porque é muito triste a gente ver a situação que nós já estávamos vivenciando antes mesmo da pandemia, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, hoje as coisas estão um caos e tudo por causa da pandemia. Também, piorou. Igual o vereador Lúcio acabou de falar, muitas das vezes também está tendo desculpa por causa da pandemia. Então, assim, a gente sabe que economicamente falando, o nosso país já não vinha passando por uma situação favorável, e o que me espanta que tanto faz governo federal e governo de estado,
eles vão ter uma política pública habitacional, vereador Chico Paulo. A gente, ontem mesmo, conversando com uma determinada senhora que me procurou no escritório, nem no meu gabinete, foi lá no meu escritório, em lágrimas, eu fiquei comovido, porque ela é faxineira, não está conseguindo fazer faxina, porque muita gente está recebiado, né, de receber as pessoas na casa, por causa do coronavírus. Ela falou: Fernando, estou com a conta de água, conta de luz, aluguel, e o armário já está praticamente vazio. E aí nós que temos, né, principalmente a gente que é pai, tem filhos, a gente fica assim pensativo. Quantas pessoas nos dias de hoje estão passando por dificuldade? Quantas pessoas? Não são poucas pessoas não, Chico Paulo. É inúmeros, são vários brasileiros passando hoje por uma situação bem difícil. Na hora que eu vi uma senhora que está grávida, com 3 filhos, o marido morando nesse barraquinho, construído, não sei nem falar aqui o material que eles usam lá, falando assim, na hora que eles estavam derrubando a casinha deles lá, falando assim: isso aqui para mim é a minha casa. É minha casa, não meu barraquinho, é minha casa. E falando que não sabia para onde ir. Aí a gente fica pensando, quando que o Brasil vai ter políticas públicas de habitação, que muita gente também aí passa por necessidade, políticas públicas de combate e ajuda aos dependentes químicos, que sempre foi minha bandeira já há mais de 14 anos. É tanta coisa que precisa ser analisada, os nossos governantes precisam refletir mais nessas políticas públicas, que são políticas que refletem daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e também no meio social. E a gente vê que nada para isso eles estão fazendo, vereador Lúcio. Eu acompanho de vez em quando algumas reuniões, né, TV Câmara e tudo, a gente não tem visto projetos para isso. Está tendo auxílio emergencial, lógico, concordo, tem que ajudar mesmo, as pessoas estão passando por dificuldade. Mas vamos além. Isso aí só vai, de imediato, amenizar um pouquinho da situação do brasileiro pelo que está passando hoje. Primeiro por causa da crise do coronavírus e também da crise financeira. Porque na hora que o coronavírus passar, vocês podem ter certeza que vai ficar o estrago para trás. Principalmente a economia do nosso país. Vamos falar do nosso município. Esses dias descendo aqui a rua, já vi várias lojas fechadas, comerciantes que já conversaram comigo: Fernando, fechei a porta, não tem como voltar, porque não tem dinheiro. Pessoas vindo atrás de mim, chovendo, currículo: Fernando, preciso de emprego. E a gente se sensibiliza com a situação do outro, porque, só mais um minuto, senhor presidente, porque a situação está complicada. Está complicada. Ontem, fui a Belo Horizonte levar minha filha ao médico, e aí, no lugar que eu parei, aí eu volto aqui na política pública de combate às drogas e de ajuda, auxílio aos dependentes químicos, vereador Lúcio, Vossa Excelência, que é da Saúde, trabalha no CAPS. Eu vi um rapaz que me deu dó também, ele parou, a gente via que ele estava fissurado na hora e tudo, estava lá amassando lá, né, não sei de forma que eles fazem lá, para poder usar a droga dele lá no cantinho, encostou perto de uma loja que estava fechada, e estava lá fazendo uso da droga, uma pessoa aparentemente estava bem barbudo, assim, por causa até mesmo né, e os trajes também, assim, coitado, mas já pela situação, né, de vulnerabilidade, lá usando a droga, depois foi lá no lixo vasculhar, acho para ver se tinha alguma coisa para comer. Então o que eu peço a Deus é que esses políticos que estão lá em cima, que eles possam começar a olhar por essas pessoas, né, e que possam ter a decência de pegar, igual nesse local onde foi feita essa desapropriação, que seja o presidente da República, que seja o governador de estado,
e os deputados que eles poderiam ter ido lá no local para vivenciar, ou se não para ajudar, para não, vou arrumar uma casinha para vocês morarem. Lá, nem lá eles vão. Então fica aqui essa reflexão aí para que todos nós possamos cobrar juntamente aí aos nossos representantes aí, tanto faz da esfera estadual ou federal, para que eles possam tomar atitudes a respeito disso. Desde já, muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todos. Ô Geraldo, eu gostaria de dizer para você o seguinte, nós estamos com você. Se o que você fizer, eu estou junto. E tenho certeza que o Pedrinho está, e deve ter outras pessoas aqui que vai estar. Porque, olha, o problema é o seguinte, o dinheiro que era para ajudar, por exemplo, os empresários, como o Bandeira disse que as empresas estão fechando, o Paulo Guedes colocou nos bancos para emprestar a juros altos. E não bastasse isso aí, o presidente agora quer fazer política na moradia, quer fazer política com a Bolsa Família, mudando o nome e assim. Ele criou a Casa Verde e Amarela. Sabe o que é a Casa Verde e Amarela? Casa Verde e Amarela é o seguinte, se a pessoa que comprou a casa, do Minha Casa Minha Vida, se ele tiver atrasado 2 anos e pouco, ele vai ter que dar a casa dele por garantia, para o banco emprestar dinheiro para ele. Para o banco emprestar dinheiro para ele, a Júlio. Se ele não aguentar pagar, a casa já era. Esse aqui é a Casa Verde e Amarela. Viu? Esse aqui é a Casa Verde e Amarela. Viu? Ele vai emprestar, ele vai confiscar a casa do caboclo e vão te prestar o dinheiro. O cara der, por exemplo, 1 ano de prestação e ele não aguentar pagar, já era. O que ele pagou já era e já era a casa. Esse aqui é a Casa Verde e Amarela. E aí vai fazer uma regularização fundiária, né? Vai fazer uma regularização fundiária, mas não é que ele quer ajudar ninguém. Ele vai fazer a regularização fundiária, porque tem muitos apartamentos aí que foi ocupado, como lá na rua Caeté, o prédio que é do INSS, ele pega e vai confiscar tudo. É isso que ele faz. E o Bandeira falou uma coisa importante aí, que ele viu derrubando o barraco, o Bandeira. Em 2014, em 2015, lá em São Paulo, tinha um bairro lá por nome de Pinheirinho. 15 mil habitantes. 15 mil habitantes. Eles foram lá, derrubaram as casas tudo e jogou o povo para a rua. O povo foi morar na rua. As famílias foi tudo morar na rua. Porque eles acham mais fácil eles derrubar e jogar as pessoas para a rua ou matar se for preciso, do que pegar. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, por exemplo, podia ter pegado o programa Minha Casa Minha Vida e podia ter arrumado um outro terreno e feito as casas para eles. Não, acha melhor derrubar e jogar para a rua. Esse que é o problema nosso. Aí. E eles não estão nem aí para isso, não. Ninguém está nem aí, sabe, com a vida da pessoa. Essa pessoa virou mendigo, o povo. Aqueles trabalhadores, porque eles tinham 15 anos que moravam lá. 15 anos. Porque ninguém constrói um bairro desse com 15 mil habitantes num dia por noite. Todo mundo, a prefeitura viu eles construindo, todo mundo viu eles construindo. Por que deixou? Aí depois, para agradar um empresário lá, para dar o terreno para o empresário lá, pegou e fez isso aí. Não é 15 famílias, são 15 mil famílias. 15 mil famílias. Então, esse povo aí tem muito. Eles vão prestar conta uma hora, eles prestam conta. Uma hora eles prestam. Eu acho que eles já começaram a prestar, mas eles vão prestar na hora certa. Eles ainda vão prestar conta. Porque isso aí, você já pensou? Você constrói uma casa, porque o pobre, você sabe como é que o pobre constrói casa? É igual eu estou construindo a minha. Eu comecei a construir a minha em 89. Até hoje não terminei. Porque eu pego eu trabalho de encanador, aí quando tem uns troquinhos, compro um saco de cimento, compro 2 sacos de cimento e vou fazendo, devagarzinho. Até hoje não terminei minha casa. Mas também não tem um parafuso e não tem um grão de areia de ninguém lá. Nem de prefeitura, nem de ninguém. Certo? Então, e aí eu quero dizer para vocês é isso. A sacanagem. Agora é o seguinte, esse negócio aí dos artistas, você tem todo o meu apoio. Eu não posso garantir o apoio dos outros, mas eu tenho certeza que o Pedrinho também apoia. Se você quiser organizar esse povo aí, para nós bater em cima disso, eu estou junto com você.
Estou junto com você. Se precisar de você quiser fazer qualquer coisa aí e precisar de assinatura, a minha você pode contar. A minha você pode contar, porque é a maior sacanagem isso aí. Porque eu falo para você, Geraldo, sabe por quê? Porque lá na Associação do Sem Teto, eu tinha um grupo de jovens lá, que eles faziam teatro por conta deles, eles mesmos faziam por conta deles. Um jovem lá de 15 anos, às vezes dia domingo, na hora do dia domingo, às vezes a gente fazia um almoço lá, e eles faziam, era a maior graça. Para nós aquilo era a maior diversão. Eles faziam por conta deles. E tem muita artista aí, olha, se eu pudesse, se eu fosse prefeito, eu punha aquele parque de exposição funcionar direto. O tanto de artista que nós temos aí, violeiro, rapaz. Olha, eu conheço violeiro aqui, que se você vê eles tocando e vê eles cantando, você acha que é aqueles profissionais lá. Tinha um carreiro padinho que a turma para lá. Você acha que é eles que estão tocando. Então tem muita artista aqui, ó. Tem artista aqui que se você vê eles, e não tem apoio. Eles não têm apoio, ninguém tem apoio. E aqui nós temos artista aqui. Você pode ver qual que é. Eu conheço um profissional aí, jogador, daqui do bairro Progresso, que ele jogou junto com meus meninos lá no Flor da Serra. Aí teve um dia que ele estava jogando no Náutico, ele fez um gol lá, aí eu achei interessante que ele falou, esse gol aqui eu vou mandar para a Conselheira Lafayette, para o meu avô, que o avô dele morreu há pouco tempo, coitado. E o meu avô São Antônio Beleza, vou mandar para Lafayette, isso aí é coisa rica para nós. E hoje eu acho que ele está lá no Mato Grosso. Diz que ele é o melhor, eu não sei, ponta direita, ou ponta esquerda, ou centroavante, sei lá. Diz que é o melhor aí. Né? Então isso aí é bom para nós. Então nós temos que dar apoio. E eu não posso garantir apoio dos outros, mas o meu você pode ter certeza que eu estou com você. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem, só um Com a minutinho. palavra, vereador Pedrinho. Vou ser breve. Eu gostaria publicamente, né, pedir desculpa ao Lafayette, né, que ele teve razão sim, que isso já aconteceu comigo outras vezes, porque nós confiamos tanto no Geraldo, né, mas às vezes nós somos covardes com ele, né, que é a área dele, ele que entende isso, né. Eu realmente não entendo muito disso, Geraldo, até que teve vezes que eu te procurei, pedi alguém para você orientar a pessoa, me procurou para a gente procurar para orientar, e realmente quando tiver um outro caso desse aqui, nós temos que procurar inteirar do assunto para apoiar o companheiro, né? Aí, igual o Chico falou, o que você quiser fazer, nós estamos com você. Se você achar que existe um meio de ir no Ministério Público, alguma coisa, nós estamos juntos, né? Você está de parabéns, e o que você falou ali, infelizmente, nós omitimos com você. Às vezes nós confiamos tanto nele, sabe que a área dele, que ele sabe tanto, nós deixou tudo para ele. Desculpa mesmo, tá? Na próxima vez eu vou procurar me inteirar para apoiar mais. Infelizmente, a vinda do secretário aqui, pelo que eu vi, não adiantou nada. Isso que você sentiu impotente, não foi? Não adiantou nada ele vir aqui, né? Só na imprensa que os vereadores fez um trabalho bacana, chamou com urgência, né? Mas não resolveu nada, não adianta. E isso vem acontecendo, não é só essa vez não. Nós temos que parar com isso. Que nós aqui, é mais forte que o prefeito. Nós temos que impor, né? Se nós unir aqui, nós fazemos o que nós quiser. Inclusive apoiar o pessoal das vans que está aí, né? Que não é nós que vamos fazer. Mas nós temos obrigação de unir e pressionar o prefeito, que nós não temos poder de ajudar, não. Mas nós temos como fazer uma pressão. Muito obrigado. Desculpa, Geraldo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vou passar a Carla, depois eu passo a Vossa Excelência, Sandra. Palavra, vereadora Carla Sassi. Eu ia falar exatamente o que o Pedrinho falou. Eu acho que o Geraldo domina tão bem, né, o assunto é a causa da vida dele, que acho que talvez tenha passado pela cabeça de mais vereadores que o fato da gente estar aqui e concordar, né, com o chamamento, né, dos funcionários aí do Executivo para responderem sobre os questionamentos em relação ao benefício para os artistas, talvez a gente tenha achado que só a nossa presença aqui já fosse suficiente, porque se domina tão bem o assunto que talvez qualquer coisa que a gente falasse, né, talvez pudesse até atrapalhar, não sei. A gente vê como que né, as coisas saem vindo para cá. Hoje, ouvindo a rádio, foi noticiado, foi colocada até uma fala do secretário, né, do Rafael, na matéria na rádio, mas o nome da funcionária presente foi falado errado.
Então, são pequenos detalhes que a gente tem que se ater, né? Porque se estava nas mãos dela resolver, a gente vê que as coisas não dão andamento. E essa situação em relação ao benefício dos artistas é o retrato do que acontece no nosso país em várias situações, em vários segmentos, né? Não só em relação a esse benefício. É um jogo de empurra-empurra do governo federal, estadual, municipal, em diversas causas e diversas bandeiras, não só nessa situação atual. Então, a gente vê que realmente as coisas precisam ser mudadas, né, em todas as esferas. Talvez a gente precise de pessoas realmente mais comprometidas. Temos muitas, mas ainda não o suficiente para poder fazer esse país andar, não. Obrigada. Palavra, vereador Sandro José. Bom dia, presidente, nossos colegas, funcionários, quem nos assiste. Minhas palavras vão também para o vereador Geraldo. Eu concordo com Vossa Excelência sobre essa dificuldade de ficar marcando reunião, e principalmente pública. Chega na hora, algumas pessoas não falam, talvez por desconhecimento, talvez por achar que a pessoa que convocou saiba mais e medo de falar alguma coisa que seja inapropriada. Mas eu participei através do telefone do Fernando Bandeira, o sinal caiu, eu acabei participando pelo WhatsApp. Imagine, nobre vereador, o senhor dentro do governo, se o poder tem esse tipo de dificuldade de respostas, de entendimento, imagine as pessoas que não têm esse entendimento. Eu só estou fazendo essa comparação para as pessoas entenderem a dificuldade que nós, vereadores, temos, de uma forma geral, de receber as respostas. Então, que isso se torne público não como um desabafo para o senhor, mas como uma reclamação para o Executivo em relação àquilo que precisa ser feito, né? Gosto da pessoa do Rafael, acredito que todos nós gostamos. Ele está com um acúmulo de cargo, assumiu essa responsabilidade para poder ajudar o município. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tenha esse conhecimento, mas a resposta mesmo sempre fica na mão da Procuradoria, né? A Procuradoria que teria que dar essa resposta quanto à determinação daquilo que pode e o que não pode ser feito. Mas fica aqui, como todos falaram aqui, o nosso apoio irrestrito, né? Tudo aquilo que se faz dentro dessa casa, que um vereador toma uma atitude, nós somos uma casa unida. Se por acaso houve esse entendimento que Vossa Excelência tem um conhecimento mais apropriado e mais aprofundado sobre a coisa, não quer dizer que nós o abandonamos. Muito pelo contrário. Todos estiveram presentes e infelizmente as reuniões são assim. Foi assim com a presidente, foi assim com outras empresas, né? Foi assim com outros secretários. É uma reunião improdutiva. Essa que é a verdade. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Requerimento de número 144 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. O vereador infracinado, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvida a casa na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de administração, solicitando: 1. Que justifique o gasto de R$ 901.535 com a operação e manutenção da frota municipal no ano de 2019, considerando que excede a média histórica de R$ 675.188,41 em 2016, R$ 680.001 em 2017 e R$ 487.543 em 2018. 2. Que justifique o aumento do pagamento de serviços de terceiros, pessoa jurídica, para operação e manutenção da frota municipal no ano de 2020, apurado em R$ 298.152,
considerando que excede a média histórica de R$ 67.477,06 em 2016, R$ 157.467,91 em 2017 e R$ 114.117 em 2018, R$ 197.037 em 2019. 3. Que justifique a quase equiparação dos gastos com material de consumo, R$ 316.450, e prestação de serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 298.152, para operação e manutenção da frota municipal no ano de 2020, considerando que, observando a média histórica, a partir do ano de 2016, aos gastos com material de consumo são, em média, 3 vezes superior aos gastos com prestação de serviço de terceiros, pessoa jurídica. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 144/2020. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Bom dia a todos, mais uma vez. Esse requerimento feito porque que a gente procura sempre acompanhar as contas do município e ver o que vem acontecendo nos gastos, né? Aí a gente assusta quando vê como que vem aumentando a despesa da manutenção das frotas do município. Foi lido ali pelo secretário, é o seguinte, que em 2016 gastou 67 mil, né? E agora em 2019 gastou 901 mil, né? 901.535. Quer dizer, é uma diferença muito grande, né? Muito grande, e de despesa, né? De 67 para mais de 900 mil, né? E também isso vem acontecendo com os particulares também, que a prefeitura compra peça, faz serviço em outras oficinas aí particular. E aí foi assim, porque tá 3 vezes mais o valor, né? Tem hora que dá mais de 3 vezes mais, né? Você vai de 67 para 900 mil, dá muito mais de 3 vezes, a gente está vendo aqui. Porque aí a gente quer saber por que isso vem aumentando tanto assim. Não é possível que os carros do município estão estragando tanto assim. O que está acontecendo, né? A diferença de 67 mil para 2016, para 2019, mais de 900 mil, quase 1 milhão. É coisa absurda. Nós temos que acompanhar e saber o que é. O senhor me concede uma parte? Consigo, sim. A colocação do senhor está errada. O senhor falou que, olha para você ver, o seu requerimento. Justifica o gasto de 901 na operação de manutenção em 2019. A média é 675. É embaixo que o senhor tem que olhar. 64 mil em 2016, 157 mil em 2017. É o contrário. Só o senhor rever a sua colocação. Lê o requerimento do senhor para o senhor ver. André, em 2019, gastou 901.535, né? E em 2016, gastou, teve de, quer ver? Outro falou, 680, né? E 500, 400 e... Não. Tá certo, ó. Não, aí, e gastou em 2019, 901.535. E em 2017... gastou 487.543. Agora lá, André, você tem um pouco de razão, sim, porque é manutenção fora. O que o município gasta fora, que não é consertado na galera da prefeitura, é nas oficinas particulares. Ele gastava, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Ele gastava, em 2016, gastou 67.477. E agora já gastou, triplicou, 67, isso para particular, viu, gente? 67, passou para 316, né? Deu? Mais de 3 vezes mesmo o valor. Foi o André falou, ele tem razão sim. Mas de qualquer forma, André, você viu que está extrapolando. Desculpa, obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço palavras. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. O vereador Pedro Américo, eu não sei se nessa situação aqui que você colocou aí da operação, se entra o gasto, né, grande que teve com o aluguel de veículo para realizar a campanha de vacinação contra a febre amarela, né, que foi uma campanha de total sucesso
e alocação, né, a terceirização, né, da questão de frota para realizar a campanha foi de suma importância, mas eu não sei, né, quando eles responderem, se esse valor entrar, talvez justifique esse grande aumento aí no ano de 2019. Tá? Se entrar, pelo menos será justificável, porque realmente a vacinação aqui em Lafayette contra a febre amarela, né, que foi realizada aí na zona rural, nas áreas mais afastadas de casa em casa, pelos agentes de saúde e agentes de endemias, foi um sucesso. Obrigada. Continue a discussão. Está desligado aí com a palavra, vereador Pedro. É a manutenção da frota que está, viu? Isso é para manutenção. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 144/2020, segue para providências cabíveis. Requerimento de número 145 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infracinado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe a Associação Trem Bom de Minas, para que informe como tem sido a participação na elaboração do Plano Estratégico Ferroviário, trabalhado conduzido pela Fundação Dom Cabral, esclarecendo se o mesmo contempla algum projeto que beneficie o município de Conselheiro Lafayette. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 145/2020 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento feito por mim, eu tenho certeza que os companheiros vereadores vão aprovar, é que existe um trem bom de Minas que quer voltar com o trem como antigamente, né? Tem uma associação aí que luta por isso. E vem lutando, eles reúnem de vez em quando, equipe de pessoas voluntárias que trabalham em prol, querendo que volte a funcionar o trem de passageiro. E o governo de Minas vem fazendo esse trabalho e não está consultando essa associação. Entendeu? Eles que trabalham de voluntário, eles querem participar. Né? Esse é o nosso questionamento. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação. Vereadores Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. O vereador Pedro Américo, essa audiência, se eu não me engano, foi a que o deputado Glaicon Franco solicitou, não foi? Veio o João Leite. Isso, nós tivemos aqui presente aqui. Veio o João Leite, deputado João Leite, né? Permite a palavra? Glaicon, Vossa Excelência tem a palavra. Aconteceu isso mesmo, mas não deu resultado, assim. A gente quer que ouve as pessoas da comunidade, né? O governo está fazendo sozinho por conta dele. Eles reuniu aqui, falou muito bem, mas a gente quer que ouve essa comissão que existe, que quer ajudar, quer participar. E é através deles que vem acontecendo isso, e eles não estão sendo consultados. Obrigado. Isso. Não, é importante porque a gente vê também que foi até de autoria do vereador, do deputado Glaicon Franco, ele que solicitou, né, essa audiência, então a gente vê que está tendo empenho do deputado para que isso aí possa sair do papel, né? E depois a gente pode até tentar conversar com o deputado, né, para poder saber em que pé que está, se está tendo alguma reunião interna lá no governo, para poder, se não tiver, né, eles tocando esse papel para frente aí, essa demanda, a gente possa solicitar novamente aí, que seja feito através de ofício, requerimento, não sei, lá na Assembleia, que o deputado Glaicon Franco possa cobrar isso lá para a gente lá. Mas Vossa Excelência tem um apoio. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro. Bom dia a todos novamente. Eu queria só endossar as palavras do vereador Fernando Bandeira em relação ao deputado Glaicon Franco. Se nós ficamos sabendo do trem Bom de Minas, vamos dizer assim, foi porque houve uma movimentação dele, do gabinete, e um empenho dele também para trazer esse futuro projeto para Lafayette. Então, a gente tem que agradecer ao deputado, né? E a gente tem que cobrar do governo estadual, porque o governo estadual que fica responsável por essas ações. Então, eu creio que o deputado esteja, sim, acompanhando isso, mas muito provavelmente não deva ter surtido muito resultado por enquanto, não, principalmente pela morosidade do nosso governador, né, em tomar algumas atitudes, mesmo cobrado pelo nosso deputado.
cobrar dele, cobrar do Zema, que falou que, por exemplo, ia mandar dinheiro para o hospital regional nosso aqui e está mandando lá para governador Valadares. Eu sei que eu estou fugindo do assunto, mas são atitudes que ele faz em relação à cidade de Conselheiro Lafayette que a população precisa ficar atenta, né? A gente tem que cobrar, porque senão eles fazem o projeto todo e Lafayette não é incluído. Mas o vereador proponente desse requerimento tem meu apoio, eu acho que tem o apoio da população de Lafayette toda. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem. Senhor presidente, o requerimento 149 e o requerimento 150, eles têm o mesmo fundo, o mesmo objetivo. Eu pediria a Vossa Excelência que nós pudéssemos discuti-los, lê-los e discuti-los conjuntamente, já que fazem parte de um mesmo contexto. Vou pôr em votação aqui para os vereadores. Requerimento 149 e 150, de autoria do vereador Sandro. O vereador pediu para que fossem discutidos e votados em bloco. Então, vou pôr em votação. Os vereadores que concordam com a votação em bloco permaneçam como estão. Sandro, foi rejeitado. Só 2 votos favoráveis, o de Vossa Excelência e do vereador André. Então, passaremos à votação do requerimento 149, 2020. Requerimento de número 149 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infraassinado nos termos do artigo 196 do Regimento Interno requer ouvir a Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência solicite a contratação de um economista para análise das prestações de contas da gestão municipal nos anexos de 2017 a 2019, considerando as não conformidades encontradas nas prestações de contas desse período. Tal contratação se faz necessária pelo fato de a Câmara Municipal não dispor de profissional com qualificação e formação na área para sanar as dúvidas dos vereadores, que não podem aprovar a prestação de contas sem a certeza de que estão corretas. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 149, 2020. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Senhor presidente, eu tenho participado virtualmente de muitas reuniões e tenho sido cobrado insistentemente por pessoas da base, né, que a gente tem, pessoas que não são da base, a gente tem sido cobrado de pessoas que não são nem conhecidos da gente, e esse requerimento aí, e me foi perguntado como que a gente aprova a prestação de contas. O que eu disse para as pessoas que estavam nessa reunião é que antes da prestação de contas ser feita, ela é analisada pelo Tribunal de Contas. Pelo Tribunal de Contas. Ela é esmiuçada. E nós, vereadores, cada um com a sua competência, cada um com a sua capacidade, né? Cada um tem um dom, acaba analisando o conteúdo da prestação de conta como um todo. Mas ele perguntou o seguinte, diante daquilo que vai ser apresentado no requerimento abaixo, por isso que eu pedi que fosse lido e discutido junto, porque eles me fizeram uma série de questionamentos. Alguns, a maioria eu consegui responder, mas alguns eu fiquei realmente na dúvida. Então, eu não acredito, né? Acho que juntos nós somos muito fortes, separadamente cada um tem a sua habilidade, como já disse anteriormente, mas talvez nós não tenhamos o conhecimento aprofundado para poder entender essa questão da prestação de contas. Eu acredito que ela esteja correta, mas eu não posso fugir da minha obrigação de representar o povo. E essas pessoas com as quais a gente vem conversando durante esse processo de discussão de como que funcionam as coisas, porque nesse momento a gente é muito questionado, e eles me questionaram por que não tem um economista para poder fazer também um rastreamento dessa conta. Não seria um economista para poder trabalhar o ano inteiro
mas seria sei lá, um economista que pudesse nos auxiliar dentro daquilo que fosse imparcial, dentro da análise completa e correta das coisas. Não quer dizer que igual eu falei com eles, e não é porque eles não enxergaram, é porque não existe. Mas eu acho que é uma forma da gente prestar conta para essas pessoas que têm cobrado, de que o trabalho, como a gente faz, a gente procura fazer de uma maneira certa e qualificada, mas se existe alguma dúvida, essa casa tem que tirar essa dúvida, tem que sanar essa dúvida. Esse é o motivo desse requerimento. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários, público presente, novamente, bom dia a todos. Esse requerimento, vereador Santo José, Vossa Excelência pede aqui, entendimento meu aqui do vereador Fernando Bandeira, primeiramente que o economista, no meu ponto de vista, não seria um economista. Se é para poder averiguar números, seria um auditor, né, da área contábil, né, um auditor que possa, ou até mesmo um auditor fiscal que possa sanar essas dúvidas. Só que é o seguinte, eu estou aqui com a tela do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a apreciação das prestações de contas do ano de 2017 já foram aprovadas, né? E aí aprovado também aqui na Câmara no dia... No exercício do controle externo, o Tribunal de Contas já apreciou e aprovou as contas do exercício de 2017 em parecer que já foi referendado por esta Casa em 3 de dezembro de 2019, através do Decreto Legislativo 028 de 2019, que aprovou as contas do município de Conselheiro Lafaiete referentes ao exercício de 2017. Então, por unanimidade, foi votado pelos 13 vereadores. Então, meu ponto de vista, e também vou além aqui, né, porque aqui no artigo 70 fala, o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, no inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito e pela mesa da Câmara, mediante parecer prévio a ser elaborado em 360 dias a contar do seu recebimento. Então, já aprovado pelo Tribunal de Contas, está aqui a tela, aqui, quem quiser ver, está em minhas mãos aqui, a aprovação das contas, e aqui relata tudo, né, as decisões da Câmara, os ofícios aqui, a distribuição, os responsáveis interessados, as últimas tramitações do Ministério Público. Então, assim, a gente vê que está tendo uma transparência grande. As pessoas têm que questionar, sim, a gente sabe disso, ainda mais quando se fala de dinheiro público, né, é o dinheiro do povo, então tem que ser fiscalizado. Só que, no meu ponto de vista, esse momento agora, essa de 2017, não tenho o que questionar, sendo que já foi aprovado pelo próprio Tribunal de Contas. E também tem a instrução normativa número 1, de 1º de março de 2010, da Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Aqui fala, no artigo 1º, o processo normal de aplicação da despesa a ser observado quando sua realização é o previsto no fluxograma constante no anexo 1 da presente instrução normativa. Que aí eu vou lá no anexo 1 também, que está em minhas mãos aqui, lá fala, para requerer esse tipo de situação, o ofício do setor solicitante em papel timbrado ou formulário padronizado, com numeração sequencial e com espaço reservado para o protocolo do setor de almoxarifado, devendo constar em seu texto o valor estimado da despesa, bem como a descrição do produto ou serviço acompanhado ainda de 3 orçamentos. E não foi constado aqui no requerimento de Vossa Excelência esses orçamentos para que se pudesse fazer a contratação desse serviço. E aí também vou pular para o pedido aqui também da prestação de contas de 2018, que já se encontra-se também em análise, aguardando o trânsito em julgado. Já foi aprovada as contas do governo do ano de 2018, só a situação está aqui aguardando o trânsito em julgado. Então, 2017 já foi aprovado pelo Tribunal de Contas,
remeteu a esta casa, onde foi aprovado também por unanimidade, e agora, em 2018, já foi aprovado pelo Tribunal de Contas e aguarda só o trânsito em julgado. Então, assim, o que me estranha, muitas pessoas também chegam pedindo informações, vereador Sandro. A gente não estou aqui questionando, né, nós temos que cobrar mesmo, volto a falar, tudo que é público tem que ser bem fiscalizado, bem olhado, sim, mas nós estamos no ano de 2020, né, a prestação de contas foi aprovada no ano de 2018 e as pessoas, eu acho que deveriam acompanhar também, se estão tão interessadas em saber a real situação do gasto público, de estar acompanhando anualmente ou mensalmente, questionando, né, nós vereadores, questionando o executivo, e para mim não chegou durante esse tempo nenhum questionamento, não sei se para vossas excelências aqui também chegou algum questionamento a respeito das prestações de contas do ano de 2017, 2018 e 2019. E aí agora no ano de 2020, lógico, a gente pode questionar a qualquer momento, mas tendo em vista que a gente já vê aqui o parecer, né, do Tribunal de Contas, que é o órgão controlador também aí das prestações de contas, que analisam também, né? Então está aqui os relatórios aqui, da conclusão, aqui os processos aqui, o eletrônico, relatório eletrônico das prestações de contas, fala aqui as datas certinho, tem uns cronogramas para estar acompanhando. Então, assim, tem um relator, né, tem a elaboração do relatório técnico, conclusão do procurador, do Ministério Público de Contas, o parecer. Então, assim, do meu ponto de vista, eu vejo que está tudo correto. E tendo em vista, volto a falar, até mesmo o ano de 2017 já foi aprovado pelo Tribunal de Contas e por nós, vereadores, por unanimidade. Então, assim, não vejo assim, o momento agora para estar questionando esse parecer, tendo em vista que a gente pode até mostrar para as pessoas que são interessadas o acesso, né, parece que elas possam ter o acompanhamento junto aí o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né, para poder ter ciência do que está sendo feito pelo tribunal. Então, desde já, senhor presidente, essas são minhas falas, e estou com tranquilidade, né, de ter apreciado essas contas no ano de 2017, a de 2018, volto a falar, está aqui aguardando só o trânsito em julgado. Então, assim, eu vejo que está tudo correto, né? E se tiver alguma falha pela frente, tudo que eu creio que não vai ter, é passível de questionamento ainda. Mas, de momento, não vejo a real necessidade dessa contratação, né? E tendo em vista também, volto a falar aqui, não seria um economista no meu entendimento, seria, né, um auditor da área contábil. Desde já, muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, Geraldo Lafayette. Concordo com o vereador Sandro no que diz respeito a nos faltar competência para algumas coisas. Enquanto estive secretário, às vezes vinha um projeto arquitetônico de uma construção para que eu aprovasse. Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, como é que eu vou aprovar isso? E na questão aqui, do mesmo jeito. Mas vejo, na palavra do vereador Fernando Bandeira, uma coerência no sentido da gente mandar fiscalizar aquilo que a gente já aprovou. Talvez a gente aproveitasse desse requerimento uma sugestão para a próxima legislatura aí, porque a gente está em final de mandato, então que a Câmara pensasse em ter um profissional, talvez por tempo determinado ou periodicamente, quando chegasse essas prestações de conta, para que aí este profissional, seja o auditor, seja o economista, não sei quem, pudesse nos orientar quanto à regularidade desses relatórios já aprovados pelo tribunal. Ou seja, nós apreciaríamos o que está aprovado pelo tribunal, mas com uma assessoria de um auditor ou do profissional que fosse necessário. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro, depois eu passo a vossa excelência. Pedrinho. Pode passar para o Pedrinho primeiro, que eu já falei. Pode passar para ele. Tem o Pedrinho e o Chico na frente, Sandro. Depois eu passo para você.
Só Com a que- palavra, o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, eu concordo com o Geraldo Lafayette, por quê? Porque não precisa... Pensa bem, o Tribunal de Contas aprovou as contas de 2017 e 2018 e 2019. Agora, quem somos nós para... O que adianta? E nós também, e nós aprovamos também aqui. 2017 passou aqui, nós aprovamos. Agora, se algum vereador não veio no dia... E outra coisa também, olha, nós requisitamos aqui, o secretário da Fazenda veio aqui para dar explicação para nós, e eu acompanhei. Meu assessor jurídico acompanhou. Agora, eu voltar lá atrás, aí não tem jeito, né? Se as, eu acho que nós temos que preocupar, é com as contas do ex-prefeito que foi aprovada, o ex-prefeito aí que foi aprovado o rombo do Pão Socorro, foi aprovado tudo pelo tribunal, ué. Foi aprovado tudo, eles aprovou tudo. A Câmara também aprovou aqui. Agora, se tem alguma dúvida, eu acho que nós temos que fiscalizar sim. Mas uma coisa que nós já votamos a favor do Tribunal de Contas. Entrou as contas aqui e nós votamos a favor. Agora nós vamos discutir o quê? Então, eu acho que o geral está certo, mas... Estou com ele, mas... Eu quero colocar isso aí. E nós aprovamos essas contas aqui. Como o Tribunal de Contas tinha aprovado, qual a Câmara que vai contra o Tribunal de Contas? Ninguém vai. Continua a discussão, com a palavra, vereador Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal presente. Eu fico assim, não sei o que eu penso, porque vereador Santos sempre apoiou, né? A gente sempre fez emenda ao orçamento, ele votava, às vezes, contra. 4 meses tem prestação de conta aqui na Câmara. Eu nunca vi o Santos participando, nem a assessoria dele, né? E ele sempre apoiou. Aí a gente fica pensando assim, o pessoal vai falar com nós, ele falou que ele é representante do povo, a gente tem que fiscalizar o tempo todo, não é só na época de eleição, não. Entendeu? Ele está de parabéns e pedir isso agora. Mas eu queria que ele tivesse feito isso desde o início, né? Desde o começo, que ele já tem 8 anos de vereador, né? Eu sempre faço isso, eu posso ter minhas falhas. Quantas vezes aqui, gente, eu pus emenda, foi reprovada, né? Ele sempre votou contra. E quantas vezes aqui que às vezes eu voto sozinho, às vezes com o Chico Paulo, né? Mas agora, e ele sempre apoiou. Agora me admira, eu gostaria que ele tivesse feito desde o início, que seria bem melhor. Estou falando que está errado de pedir para esclarecer, não. Ele está certo de pedir, mas eu falo assim, por que logo agora, né? Nós tem que ser a mesma coisa que o Mário é a favor, se é contra o Mário, e tem que ter a mesma postura, né? Não tem nada contra ele, mas se ele estiver errado, ele está certo de pedir isso. Mas eu gostaria que ele tivesse pedindo isso desde o início, né? Aí está aí apoiando nós, que nós sempre cobramos isso. O bancada do PT sempre cobrou isso. Mas não eu apoio ele no requerimento. Mas eu gostaria que ele tivesse feito isso desde antes. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra, vereador Santos José. Senhor presidente, vamos por parte. Primeiro, eu vou começar pelo vereador Pedro Américo. Eu não vou discutir a competência do Pedro Américo, não, porque se eu colocasse para ele toda uma prestação de conta, ele sozinho numa sala, eu queria ver ele destrinchar uma prestação de contas. Não sei se ele tem essa competência, eu não tenho, não. Eu duvido que algum vereador tenha. Fiscalização a gente faz, e faz de bom grado e faz bem feito. Participo sim e leio todos os relatórios que às vezes chegam para a gente, sim. Quando eu tenho dúvida, às vezes eu vou no secretário, mas eu não tenho a competência, como o vereador Geraldo Lafayette mesmo disse, a gente não tem competência em todas as áreas. Nós não somos competentes em tudo aquilo que a gente faz. A gente faz um pouco de tudo, mas não tudo, de tudo. Então, as palavras do vereador Pedro Américo são palavras infelizes, porque ele disse coisas que não condizem com a verdade.
Mas aqui a gente não está para discutir política, né? Eu não estou aqui por uma questão política, mesmo pelo contrário, que não estou fazendo esse questionamento contra ou a favor de governo, não. Fiz esse questionamento também, não dessa maneira como me foi apresentado, mas fiz também em relação ao governo anterior, né? Algumas prestações de conta eu votei contra, por causa de algumas situações que, no meu entendimento, não cabia, mas esses fatos foram me apresentados agora. Agora, alguns dos senhores, como o próprio Geraldo Lafayette falou, têm a real certeza de que isso que foi questionado, ou que vai ser questionado no requerimento anterior, a posterior, eles são verdadeiros ou falsos, mesmo para que a gente possa defender o prefeito. Eu acho que a ideia é essa, a gente não está contra não, se eu estivesse contra, eu seria inimigo político dele, não estou, muito pelo contrário, as últimas situações que ocorreram em Lafayette, e vossas excelências saberão muito bem quais são elas, eu poderia ter muito bem guardado debaixo do meu travesseiro para apresentar no próximo ano, mas a minha intenção não é que um ou outro ganhe, a ideia é que Lafayette ganhe como um todo. Então não tem essa de achar que é por causa de questão eleitoral, porque vai chegar eleitoral. Tem gente que escondeu isso daí. Fala abertamente, está fazendo isso porque agora é época eleitoral. Foi me apresentado agora. Foi me apresentado agora. E se eu não o fizesse, as pessoas o fariam e fariam com que se tornasse público que eu, Sandro José, fui questionado e não tomei providência. Eu acho que seria uma covardia de minha parte, uma irresponsabilidade pelo cargo que eu ocupo, tentar defender uma coisa que eu não tenho certeza. Se vossas excelências têm tanta certeza de que o meu pedido para contratar um economista para verificar as contas, ou que seja um auditor fiscal, para que a gente dê a certeza de que aquilo que nós fizemos foi certo, que eu espero que seja certo, por isso que nós votamos assim, né? Porque nós acreditamos no governo que está aí, que ele tenha feito coisa certa, e isso sempre foi dito dentro dessa casa, não haveria medo de tanta gente estar defendendo, não. A minha intenção é provar que essa gestão municipal está agindo de maneira correta. Agora, se vossas excelências tenham tanta certeza que a coisa não deva prosseguir, que assim o faça. Né? Eu estou cumprindo o papel que me pediram de cumprir, na expectativa que a resposta que eu possa dar é que toda a prestação de contas que foi feita, aprovada por essa casa, nessa gestão ou gestão anteriores, elas sejam fidedignas. Agora, eu não posso responder por isso completamente. Eu aprovei também acreditando no Tribunal de Contas. Eu acho que é isso que a gente faz uma leitura assim, parcial da situação e sempre acreditando que o Tribunal de Contas faça uma coisa mais esmiuçada. Agora, se tem a dúvida, se tem essa questão do questionamento, eu acho que a gente tem que fazer. Assim como foi feito o questionamento com o requerimento 144, a respeito dos gastos que tem com manutenção da frota. Eu acho que tem que ser feito isso sim. Agora, não importa se foi no ano de 2015, 2016, se foi no ano que estava construindo lá o Hospital Regional, se for dentro das falas do vereador Chico Paulo, houve uma incoerência muito grande, porque ele defende a não abrir uma verificação dessas contas desse período, e é a favor de abrir uma do passado. Como é que pode? Ele não quer que faz agora, mas quer que volta lá em 2000 não sei quanto. Então, esse que é o questionamento. Palavras muito bem ditas pelo vereador Geraldo Lafayette. Talvez não tenhamos pensado nisso a tempo para que pudéssemos ter um profissional à altura e pudéssemos nos aconselhar. Eu acho que é mais ou menos isso. Quem não sabe, aprende. Quem não consegue aprender, contrata alguém para poder auxiliar. O meu questionamento aqui é o seguinte: é possível fazer a contratação?
Não é possível fazer a contratação. Beleza, vão reprovar aqui, aí eu vou falar para os caras, vou falar assim, ó, gente, ala B, ala C, ala D, ó, infelizmente os vereadores não acharam por conveniente verificar, né, a possibilidade de contratar um auditor fiscal ou um economista. Tem toda uma lei que prevê isso. Mas já houve outras contratações dentro da Câmara, não sei se teve essa parafernália toda, não. Né? Fiquei a cargo dos novos colegas para saber se convém ou não convém fazer essa situação. A minha intenção aqui é provar que nós, vereadores, quando aprovamos, nós aprovamos na ciência de que o Tribunal de Contas estava fazendo um trabalho correto. Assim como o Tribunal de Contas aprovou a gestão do prefeito Zé Milton. Né? Vamos falar aqui. Foi aprovado, então tem essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Todo mundo que falou tem razão. O vereador Sandro, coberto de razão em questionar, mas ele tem razão no requerimento 150, que ele questiona o prefeito. Nós estamos fazendo as sessões 8 horas da manhã. Qual o motivo? Economia, para economizar com hora extra. Aí nós vamos agora fazer uma licitação que vai girar em torno de uns 100 mil reais, para analisar uma conta que já foi aprovada pelo Tribunal de Contas por esta casa, aprovada por todos. É uma responsabilidade com o dinheiro público a gente fazer isso. Se for daqui para frente, as próximas contas, a de 2019, a gente tem o dever de aprovar. Mas o negócio já está aprovado, e se ele encontra irregularidade lá? Já está aprovado pelo tribunal e por nós. Então a gente tem que ter responsabilidade com o erário. O vereador Pedrinho tem razão no que ele falou, Sandro. O presidente do seu partido mandou um e-mail para esta casa questionando a mesma coisa do requerimento 150. E o presidente do seu partido virou oposição ao Mário porque ele não conseguiu boca na prefeitura. Então, é coisa política sim, do seu partido. Me desculpe a franqueza. Tem e-mail, tem questionamentos pedindo contas aí. Ele nunca questionou nada, o presidente do seu partido, Sandro. Vossa Excelência já questionou sim, sempre questiona. Não concordo com essa parte que o vereador Pedrinho falou, não. Mas esse cara nunca questionou nada. Aí ele veio, não arrumou boquinha, está questionando 1 milhão de coisas aí por causa de eleição. Mas na legislatura passada, que ele tinha uma boca na semiga, ele ficou caladinho. Vamos parar com isso, gente. Nós estamos há 2 meses da eleição, nós estamos trazendo um problema que não é nosso para nós. Vossa Excelência já falou aí, o vereador que votar contra, eu vou sair na rua falando que não tem auditoria, porque o vereador é contra. Vossa Excelência acabou de falar que vai usar isso politicamente. Ou então eu estou entendendo errado. Ou então eu sou burro. Você permite uma parte? Não, eu vou terminar meu raciocínio, senão eu perco. Ou então eu sou burro. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. A eleição o povo vai julgar, mas a gente tem que ter responsabilidade. Porque 100 mil reais, a gente pode salvar vidas aí nesse Covid. Então, vamos votar esse requerimento com responsabilidade. O negócio já foi aprovado pelo Tribunal de Contas, que eles têm lá os auditores deles lá, tem os fiscais dele lá, a Câmara técnica deles lá. Se eles falaram que é a favor, eu não entendo nada não. Se chegou aqui para mim, do Tribunal de Contas, a favor, eu voto a favor. Se chegar do Tribunal de Contas, que é para reprovar, eu voto contra. Mas nós vamos gastar um absurdo de um dinheiro, porque a auditoria é muito cara, não é uma coisa barata não, para auditar contas que já foram aprovadas. Se Vossa Excelência pede do ano de 2019 apenas, aí a gente pode contratar, porque o ano de 2019, a conta ainda não chegou, a gente já deixa sobre aviso para a gente contratar. Mas uma coisa que já está aprovada, aí Vossa Excelência fala, se tivesse tudo certo, os vereadores não precisavam de todos defender, não. Olha, nós somos 13. É uma coisa muito séria, os 13 têm que opinar. Os 13 têm que falar sim. Eu acho que agora ninguém pode calar e ficar quieto, não. Porque é muito fácil, eu poderia, muito fácil para mim. Me escondi atrás da cadeira de presidente, aprovando ou não, eu ia sair bem com a população. Ah, eu não votei não, sou o presidente da Câmara, eu não voto. Só que a gente tem que ter lado. A gente tem que ver, e eu estou, na minha visão, e eu vou com ela até o final, que se der empate meu voto é contrário, do meu lado, é de preservar o dinheiro. Por quê? Se a gente está fazendo economia na casa, cortamos o lanche do funcionário, estamos com sessões 8 horas da manhã, tudo que a gente pode fazer, a obra do teatro que estava engatilhada, que o Geraldo sabe, nós suspendemos.
E ainda nós conversamos disso, né, Geraldo? Eu e você, nós temos que ganhar de novo, se Deus quiser, para que a gente possa continuar essa obra. Nós suspendemos tudo. A Câmara não está gastando com absolutamente nada. Então, por quê? Porque foi acordado entre os vereadores. Nós vamos economizar o máximo para a gente injetar esse dinheiro no final do ano no município, para a gente combater esse vírus aí. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu peço aos vereadores que não olhem o lado político, não, porque o político, o povo vai julgar lá quem está certo ou errado. Nós temos que olhar o lado financeiro do município. Só isso que eu peço. Com a palavra, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Santos José. Eu peço ao vereador João Paulo que não coloque as suas palavras na minha boca. Eu não falei que eu vou sair falando para todo mundo, não. Eu falei que foi me cobrado, e não foi só pelo partido, não. O partido também me cobrou, mas isso daí se tornou público de uma forma geral que trouxe essa indagação para mim. Eu acho que se tivesse levado para qualquer vereador aí, a obrigação seria trazer isso para discussão. E eu disse muito bem que eu nunca fui contra a administração atual, não. Muito pelo contrário. Falei que eu sempre procurei ajudar a administração atual, né? Agora, se a pessoa me antecedeu se acha burra, igualzinho ela falou, eu não acredito que seja isso. Eu tenho outra visão sobre ela. Eu aprovo em cima de fatos e dados. A gente acredita mesmo no Tribunal de Contas. Mas se existe alguma dúvida, a gente tem que provar para as pessoas que nós estamos certos. Foi isso que eu disse. Eu disse que eu acredito que não haja distorção ou discordância na prestação de contas. Mas no fluxo de ser vereador, eu tenho que colocar em pauta aquilo que me é questionado, né? Agora, essa questão de economizar, tá certo, eu concordo com você. Diga-se de passagem, quando eu fui presidente dessa casa, a gente conseguiu devolver dinheiro antes do prazo. Nós não estamos esperando o final do ano para assinar contrato e entregar para o prefeito. Nós não condicionamos que fosse dado isso ou aquilo, nós demos liberdade ao prefeito para gastar da maneira que ele precisasse. Nós não questionamos que era para ele indicar para fulano, para Beltrano, para a instituição A ou para a instituição B, que a gente acha que a administração do dinheiro público é do prefeito, né? E falei também que eu acredito que as contas estejam corretas, mas houve esse questionamento, sim. Chegou o requerimento abaixo que a gente vai discutir em cima disso. Agora a questão eu fiz um pedido, né? Se vai ser para 2017, que já foi aprovado, não sei. Se vai ser para 2018, que ainda não foi aprovado, não sei. Se foi para 2019, se for uma característica conforme as palavras do vereador Geraldo Lafayette, que foram muito bem ditas, se for para ser ad eterno, né, para que a Câmara use isso como preceito, beleza. Agora, engana-se o senhor, eu use de qualquer prerrogativa, como alguns pré-candidatos usam, para poder derrubar os outros. O meu trabalho é o meu trabalho, o seu trabalho é o seu trabalho. A sua conquista, ou a conquista de qualquer outra pessoa, não interfere no meu sucesso ou no meu insucesso, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Não uso isso como forma política para fazer. Mesmo porque a gente não está pedindo para que seja feito agora. Só está pedindo para que seja analisado. Acabou. Aqui não fala que tem que ser feito esse ano, não. Aqui não fala que tem que ser feito agora, não. Agora, se do entendimento político, como Vossa Excelência mesmo disse, teia, eu me desculpo. Sempre tive apreço e respeito por todos os vereadores, né? Raríssimas vezes agi com um tom de agressividade ou de descortesia com os vereadores. Eu acho que essa casa é uma casa de respeito, né? O nível das discussões não precisam chegar no ponto que alguns vereadores chegam. Eu acho que não é isso que o povo espera da gente, mas o que o povo espera da gente é que a gente faça alguma coisa. Faço as minhas fiscalizações, sim, né? Eu não preciso ficar tornando-as públicas
para poder falar que eu fiz, como muitas coisas que eu faço eu fico quieto. Eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda pode ficar quietinha, mas está aí. Essa questão da contratação não está pedindo que Vossa Excelência o faça agora, não. Só está pedindo que o faça, né? Pode fazer agora, pode fazer depois do dia 15 de novembro, pode ser feita na época que for. A única coisa que a gente está pedindo é essa contratação. E que sirva, né, para essa casa fazer uma análise mais profunda. Porque eu acredito que as contas estejam corretas, mas eu não posso afirmar. Se alguns dos senhores possam afirmar que elas estão corretas, de antemão, qualquer um que falar assim, elas estão completamente corretas, eu retiro o requerimento e peço para que não seja mais discutido esse assunto. Só isso que eu estou falando. Eu não quero saber se o vereador vai votar contra, a favor, não. O que eu quis dizer é o seguinte: me foi cobrado e eu tive que levar isso para casa. Não quero colocar ninguém contra ninguém, não quero colocar ninguém contra a Câmara Municipal, muito pelo contrário, respeito a instituição e respeito a cada um de Vossas Excelências. E, inclusive, né, defendo. Tem uns que não defendem. Muito obrigado, senhor presidente. Só um instantinho, André. Se eu fui, né, vamos dizer, ríspido, peço desculpa a Vossa Excelência, Sandro, mas é porque a fala do senhor, o senhor virou e falou assim: eu vou falar para as pessoas na rua que não pôde contratar, porque os vereadores votaram contra. Então, meu entendimento, foi o que Vossa Excelência falou, e meu entendimento foi esse. Mas a minha rispidez, eu peço até desculpa a Vossa Excelência. Você sabe que esse não é a maneira do trato, mas eu fiquei chateado com a fala de Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao vereador André. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, bom dia. Ô Sandro, eu acho que o seu requerimento, eu vou posicionar ao contrário ele, mas a ideia sua ela é muito boa, da gente contratar um profissional que nos dê assessoria. Então, que fique o legado para a próxima legislatura, que contrate esse funcionário, né, através de processo licitatório, não sei como que funciona isso, porque a assessoria é muito bom, tem uma boa assessoria, muito bom. Então, nessa questão do requerimento, fica a boa ideia que você deu, da gente conseguir essa assessoria para o futuro. Mas o meu posicionamento no requerimento vai ser contrário, em vista que já aprovou 2017, 2018. Talvez 2019 vai ser aprovado o ano que vem, que eu acho que não vai dar tempo esse ano, e que a Câmara consiga contratar, né, se for de consenso do presidente, né, de todo mundo, da maioria dos vereadores, que contrate esse funcionário para o futuro. Né, hoje é tempo de crise, fala muito em fazer economia, né, mas a gente sabe que todo ano todo mundo devolve dinheiro, todo presidente devolve dinheiro. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei nessa casa aqui em 2017, eu achei que muito sem segurança. Achei muito perigoso aqui, para a gente saber como que funciona aí as pessoas que são meio radical com relação à política. Eu disse que havia necessidade de colocar segurança na Câmara, e muitos foram contrário ao que eu falei na época. E hoje a gente tem uma segurança aí, né, para proteger os funcionários dessa casa. Eu acredito que a assessoria seria muito bom nesse caso. Voto contra o requerimento, mas eu acho que a ideia, fica o legado da sua ideia. A ideia foi muito boa, da gente ter um assessor aí, uma pessoa que a Câmara disponibilize para analisar essas questões aí de orçamento. Tá? Eu vou posicionar contrário o voto ao requerimento. Eu acho que o requerimento ele é desnecessário, mas a contratação do profissional para o futuro eu acho muito necessário. Muito obrigado. Nada. Senhor presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Senhor presidente, é nada pessoal, viu? O senhor sabe que eu tenho um carinho e um respeito muito grande por Vossa Excelência, né? Sempre tive pelo senhor seu pai, que era meu amigo íntimo, né? Assim como tem por todos os vereadores. Não entendam, né, às vezes a minha fala como uma ofensa para qualquer um de Vossas Excelências. Considero respeito, né? Assim como disse o vereador Geraldo Lafayette, que eu volto a citar aqui agora, quando ele se sentiu desprotegido na reunião dos artistas, né, porque as pessoas não opinaram, por isso que eu levei esse requerimento para casa, para que nós pudéssemos discutir junto. Porque eu podia muito bem subir na tribuna e falar isso, se fosse politicamente, eu podia levar isso para a tribuna e simplesmente
vamos dizer assim, abrir o bico e falar sem consideração. Mas como as contas foram aprovadas por nós, presidente, eu achei no direito e na obrigação de trazer para os nobres colegas essa oportunidade de participar desse embate. Em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Rejeitado, 3 votos favoráveis, vereador Pedrinho, Chico Paulo e Sandro. Com a chiata que manda o regimento, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 150/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracinado nos termos do artigo 196 do Regimento Interno requer ouvir da Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para que justifique os itens abaixo. Déficit de R$ 8.323.808,06 na educação no ano de 2017. Déficit orçamentário de R$ 33.722.281,82 no ano de 2017. Falta informações referentes à arrecadação e investimentos com iluminação pública. Falta de informação sobre repasses para a Malpa, CISAP, Circuitos, Vilas e Fazendas, Emater, IMA, Farmacol, Ecotres, CODAP e outros consórcios, assim como subvenções para demais entidades, como Liga de Esportes, Lecal, APAI, Assodilafa, Casa, e repasses para outras instituições e associações de bairros. Não há registro algum na prestação de contas. Falta de informação referentes aos convênios. No ano de 2018, o déficit com a educação foi de R$ 22.061.085,99, devido ao fato de um resto a pagar do ano anterior de R$ 7.965.649,78. Déficit orçamentário de R$ 33.720.653,44 no ano de 2018. Déficit de R$ 7.364.643,64 na educação no ano de 2019. Déficit orçamentário de R$ 37.410.837,34. Os gastos com pessoal representaram, respectivamente, em relação às receitas de 2017, 93,45%, em 2018, 94,33%, em 2019, 91,38%. Observou-se também uma arrecadação muito baixa com o ISS, no valor de R$ 12.588.997,65 no ano de 2017, R$ 15.268.258,32 no ano de 2018 e R$ 17.376.591,86 no ano de 2019. O déficit orçamentário aumentou 10,94 de 2017 a 2019. Autoria, vereador Sandro José dos Santos. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 150/2020. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Esse daí foram um dos itens em relação ao requerimento anterior. Em questão de números, aí vou falar aquilo que todo mundo vai falar. É preciso que me deem a resposta, porque eu não tenho competência suficiente para falar que está certo ou se está errado. Mas eu posso falar em relação à questão do item 3. Falta de informações referentes à arrecadação e investimento da iluminação pública. Por que a iluminação pública não foi feita nos anos anteriores? Por que está sendo feita agora, só no segundo semestre do último ano de mandato? Por que as pessoas que não têm iluminação pública em frente à casa não receberam, né, o benefício da iluminação pública em frente à sua casa, ao invés da gente também melhorar o centro? Ou por que não foram feitos conjuntamente? A reunião, o item 4, por exemplo, houve questionamentos sobre CISAP, sobre CODAP, sobre a Malpa. Teve vereador aí fazendo cobranças a respeito
desses institutos, dessas instituições, né? Então, isso tudo me levou também a uma dúvida. A gente vive falando aí a questão de convênios, como é que está sendo feito, e aí eu vou abrir um precedente aqui. A APAE está passando dificuldade. Existe uma grande chance, isso daí, como dizia o meu amigo Toninho, que foi vereador com a gente nessa casa, a boca miúda, a APAE está passando dificuldade, inclusive, de ter que fechar as portas por determinado tempo, por falta de condições financeiras. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas a gente precisa saber desses convênios. Por exemplo, convênio com o asilo, como é que ele está sendo feito, está sendo cumprido? A questão do ISS, né? Talvez os vereadores Fernando Bandeira, o vereador João Paulo, o vereador Alain, que são da área contábil, possam me falar melhor. Mas existe uma lei municipal defasada em relação à arrecadação do ISS. E essa casa vem cobrando há muito tempo a regularização desse critério para poder determinar quem pode, quem não pode, quem paga e quem não paga. E fica essa indecisão das pessoas que vivem do comércio ambulante de não pagar o ISS e ser, por exemplo, fiscalizado e ter o seu material recolhido em função de não ter o alvará de funcionamento, em função de não ter pagado o ISS. Então, existe toda uma conjuntura que Vossa Excelência falou, senhor presidente. Esses questionamentos foram apresentados, sim, não pelo presidente do meu partido, não. O presidente do meu partido, ela chama Cláudia. Essa pessoa que Vossa Excelência falou é um colaborador do partido, né? Aí é só para a gente definir. Foi apresentado esses dados, sim, e eu não tenho competência para poder falar o que está certo e o que está errado, não. Não tenho essa competência toda. Para algumas coisas aqui, eu tenho quase certeza que são questionamentos que a gente deveria estar respondendo, mas outros não. Então, eu coloquei na pauta dos vereadores para a gente pedir essas informações ao Executivo, para o Executivo provar que ele está correto, só isso, né? Foi dentro da mesma reunião do requerimento anterior. É isso que justifica a entrada desse requerimento e fazendo o nosso papel aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 150/2020, segue para providências cabíveis. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Redação, projeto de lei 20/2020. A Comissão de Redação é de parecer que o projeto de lei número 020/2020, de autoria do vereador André Luiz de Menezes, que dispõe sobre a caracterização de celebrações religiosas como atividades essenciais em estado de emergência ou estado de calamidade pública, deve ser aprovado pela Câmara, com a sua redação original e emendas aprovadas. Só antes da gente votar, vou lembrar os vereadores que logo após a sessão aqui, o Araújo, permita-se chamar, Araújo, está nos aguardando aqui, vai conversar com os vereadores, representando os transportadores escolares. Aí, Santos, você participa com a gente aí pela televisão, tá? Nós só vamos ter um intervalo. Nós vamos só ter um intervalo para gravar ali. Aí a próxima sessão nem precisa de ser gravada, não. Nós só vamos conversar entre nós aqui, tá? Em discussão, não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Redação, o projeto segue para a sanção do senhor prefeito. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. É a ordem do dia. Moção 003/2020, de autoria dos vereadores João Paulo, Francisco Paulo e Pedro Américo. Requerimento 148/2020. Requer que seja designada reunião nesta Câmara Municipal, ainda que por meio remoto, para discutir o processo licitatório 126/2019, concorrência pública,
número 008/2019, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de expansão, modificação e eficientização de rede de iluminação pública, com a presença de um representante do setor de licitação e da Secretaria Municipal de Obras, vereador Pedro Américo. Requerimento número 151 de 2020. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que nos informe a real situação e quando poderá o loteamento do bairro Lima Dias 2 ter certidão de número, autorização para a construção nos lotes e outras situações que o município tem negado, pois Sua Excelência emitiu, no último dia 4 de outubro de 2019, o decreto municipal de número 496, que suspendeu as emissões de alvarás de construções, aprovações de projetos de construção e de regularizações, acréscimos, substituições, certidões de habite, alvarás de funcionamento, revisões de lançamentos, bem como de certidões de números para os imóveis situados no loteamento residencial Lima Dia 2, de autoria do vereador Alan Teixeira. Requerimento número 152 de 2020, que seja encaminhado expediente à concessionária BR-040 do Grupo Invepar, responsável pela rodovia 040, a fim de que seja providenciada a iluminação no local, pois várias pessoas necessitam transitar à noite, devendo garantir a integridade física da população. Vereador Darcy José de Souza. Requerimento de número 153 de 2020, requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette, para que informe qual medida o jurídico do município está tomando, para que se resolva a questão dos instrutores de oficina da Escola Municipal Professor Luiz Carlos Gomes Beato, que exercem funções diferentes da que constava no edital. Vereador Sandro José dos Santos. Requerimento de número 154 de 2020. Requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette para que forneça cópia do projeto apresentado ao deputado Graicon Franco, no qual solicitou a emenda parlamentar para a construção de quadra poliesportiva no campo de futebol do Guarani. Requer ainda cópia do convênio firmado e que esclareça qual a origem e valor da verba. Vereador Sandro José dos Santos. Vereador presidente André Menezes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador João Paulo. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. Vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima, terça-feira, dia 1º de setembro, às 8 horas. Bom dia e peço para aguardar para a gente ter uma conversa com o Araújo aí, representando a pessoal da Van.